Estamos de regresso amanhã CM. Estamos, sim senhor, e hoje para falarmos do Dia Internacional do Pânico. E com quem? Com a doutora Catarina Graça, com certeza um aplauso para ela. Bem-vinda. Ora, aí está ela. Vem ela fresca e airosa. Sempre, sempre. Doutora Catarina, muito gosto em recebê-la e hoje traz uma convidada. Exatamente. Quero apresentar a sua convidada. É a Verónica. É a Verónica. A Verónica de Sousa Marques é o nosso caso prático, por assim dizer. Já lá vamos Eu falar vou tirar a Verónica de... só para se deslocar um bocadinho mais para a esquerda. Porquê? Porque eu não a vejo. Pronto. E depois quero fazer perguntas Está e não bem. posso. Pronto. Ora, assinala-se o Dia Internacional do Pânico. Há quanto tempo é que existe este dia? Para ser sincera, não sei exatamente há quanto tempo existe o dia, mas acho que é de extrema importância, porque muitas pessoas têm ataques de pânico e nem sequer sabem que é pânico, que é uma perturbação da ansiedade. Qual é a diferença de um ataque de ansiedade e um ataque de pânico? A ansiedade, ou melhor dizendo, o ataque de pânico é como se fosse um ataque de ansiedade levado ao extremo. Ok? Portanto, é como se a pessoa já tivesse uma linha de ansiedade. Já há um perfil de ansiedade traçado na pessoa que descontrola a pessoa, não tem qualquer controle. A maior parte das pessoas tem um aceleramento cardíaco, suores, tonturas, sensação de desmaio, a respiração também muito alterada, às vezes até a sensação que não conseguem respirar e às vezes a durabilidade é muito tempo. A pessoa está naquele sofrimento durante muito tempo, até pensa que vai morrer. Algumas pessoas pensam que é um ataque cardíaco que estão a ter. Exatamente. Eu tenho ideia, naturalmente o pânico começa pela ansiedade, não é? E eu tenho ideia que as pessoas ainda desvalorizam muito a ansiedade. As pessoas são ansiosas, mas não se tratam. Exato. Possivelmente porque até já acham que é o estado normal delas. A maior parte das pessoas não sabe que aquilo já é um nível de ansiedade considerado disfuncional. Nós temos que ter um certo nível de ansiedade, é produtivo para estarmos prontos, alerta, para fazer as coisas, pronto, um certo nível de produtividade. A mais é completamente bloqueante, faz o efeito completamente oposto, ao ponto da pessoa deixar de conseguir fazer as suas coisas, desde trabalhar, desde estudar. O caso da Verónica, associado muito ali à tese de mestrado, que foi o pico em que ela atingiu a ansiedade e teve então o seu primeiro ataque de pânico. Portanto, tem tudo a ver com o momento em que a pessoa o tem, a partir do qual fica condicionada. Muitas vezes há uma razão que nós podemos nem sequer saber que existe. Sim. O trabalho que nós fazemos na Clínica da Mente é precisamente procurar o estímulo, ou seja, aquilo que espicaçou a pessoa a ter o gatilho, exatamente. Muitas pessoas têm o chamado medo de falhar. Verónica tinha esse traço, mas ainda não se tinha manifestado tanto. Ela depois já também falar do caso dela. Mas há às vezes o medo de falhar, o medo de não conseguir, o medo de não ser capaz, pode levar a pressão também para vezes que exercem sobre a pessoa, a exigência da sociedade, a competitividade, tudo isso. Bem-vinda, Verónica. A doutora já falou aqui, já caracterizou aqui um bocadinho o início. Aqui era o medo de falhar, estávamos a falar de estudos, de exames, não conseguir, é absolutamente perceptível. Quando é que acontece o primeiro ataque de pânico? Em época de exames ou antes? Não, eu já estava a tirar mesmo a fazer a tese de mestrado, inclusive com o estágio curricular na altura, e isto foi devido a uma promessa que eu fiz ao meu avô na altura, que só depois de estar na Clínica da Mente é que consegui perceber que essa seria a razão. Era a promessa de que não iria falhar enquanto estivesse a estudar. E sim, já estava a tirar o mestrado, a tirar a tese, a fazer o estágio. Mas nunca tinha falhado, pois não? Não, nunca tinha falhado. Não, o mestrado era mais difícil? Era desconhecido? Era aquilo que eu queria. Era o meu objetivo a nível académico, era tirar aquele mestrado, tirar aquela profissão e conseguir exercer mais tarde. Ainda não consegui, infelizmente. Mas consegui fazer tudo à primeira, mas havia aquela sensação de eu tenho que fazer isto bem, e tenho que fazer bem porque eu tenho que conseguir fazer bem. Deixe-me só fazer um parênteses, porque é muito interessante, e uma vez que falou do seu caso, podemos explaná-lo aqui um bocadinho. O gatilho é uma promessa feita ao avô. Ficou ali a moer, não é? E depois, confrontada com a situação, puxou por níveis de ansiedade que ela nem esperava ter. Portanto, é que ela nem sabia, um primeiro ataque de pânico que teve, não sabia que aquilo era um ataque de pânico. Que era um ataque de pânico, exato. Catarina, as pessoas que são mais exigentes consigo próprias, aquelas pessoas que realmente não se concedem espaço para o erro e não se conseguem espaço para a tentativa e para a experiência, são as mais que têm maior tendência para estas crises. A Maia falou de uma coisa bastante importante, que é algumas pessoas têm este medo de falhar, mas nunca falharam.
Às vezes até é bom realmente conhecermos-nos no erro e na falha e perceber que, ok, que está tudo bem na mesma. Eu costumo dizer que nós temos de ter um plafond para o erro e para a falha, porque se não o tivermos, estamos sempre naquela ameaça, não é? Porque depois é o poder da imaginação, do que é que vai acontecer se eu efetivamente não conseguir ou falhar. Nós temos uma imaginação gigante, não é? Especialmente para a desgraça. É. E nos ataques de pânico a imaginação é o problema, porque a pessoa antes de sair de casa, antes de fazer o que quer que seja, já está a imaginar no que é que vai dar. E é isso que bloqueia. Fala-se num primeiro ataque de pânico, ainda nem sequer sabia o que era, não é? O que é que sentiu? Eu, na altura, comecei a chorar imenso e o meu corpo a tremer bastante, com palpitações. Estava sozinha? Estava sozinha. Eu estava em Lisboa sozinha. Eu saí de casa, digamos assim, para estudar aos 17 anos e sempre estive sozinha. E o primeiro ataque deu-se em Lisboa quando estava em casa, precisamente sozinha. E não fazia ideia do que era aquilo. Eu tive cerca de 3 meses quase a ter aquelas reações, aqueles ataques sem saber, porque dormia pouco, alimentava-me mal, porque estudava imenso, ia para o estágio, portanto era uma correria. E fui ao médico de família na altura para me dar vitaminas, porque eu queria era continuar naquele ritmo sem parar. Portanto, atribuía isso ao cansaço, era? Atribuía isso ao cansaço, sim. E era todos os dias de manhã? Era a que hora? Era antes de sair de casa? Eu tinha várias vezes ao dia. Cheguei a ter 14. Cheguei a ter 14 vezes ao dia, sim. Credo. A partir desses 3 meses começaram-se a intensificar e era de 14 crises por dia. A Verónica disse que foi ao médico de família. E o que é que o médico falou? E ele disse: não, Verónica, tu precisas de parar. Ele já me conhecia há muitos anos e disse: não, tu tens que parar, temos que ir se calhar aqui para uma consulta de psicologia e quiçá psiquiatria, porque eu aconselho que se calhar mesmo a ir a um especialista, calculo que estejas perto aqui de um burnout. E foi isso que me foi diagnosticado da primeira vez que fui a um psiquiatra, de confiança. E realmente era um burnout. Já estava mesmo no esgotamento e aí deu-se o primeiro internamento, porque as crises começaram-se a se intensificar. Mas chegou a estar internada? Cheguei a estar internada 2 vezes. Eu estive internada em psiquiatria 2 vezes para fazer uma primeira vez uma chamada cura de sono, digamos assim. Passava os meus dias praticamente todos a dormir. E pronto, e deu-se isto. E depois, entretanto, foi um problema familiar quando saí, passado um mês, quando saí da psiquiatria, passado um mês, deu-se um problema familiar bastante grave. Houve aqui uma recaída, ainda pior. Já tinha acabado a tese nessa altura? Ainda não tinha acabado a tese. Eu corrigi a minha tese de mestrado internada na psiquiatria, portanto tive que pedir autorização específica para ter um computador lá para poder corrigir a minha tese de mestrado na psiquiatria. Okay. E quando é que, de facto, e consegue fazer a sua tese, não é? Sim. Mas isso ajudou ou não? Tirar esse peso de fazer a tese ajudou ou não ajudou? Sinceramente, não me ajudou nada. O facto de estar internada não me ajudou nada. O facto de estar extremamente medicada não me ajudou nada, porque, entretanto, eu tive que mudar de psiquiatra. Eu tomava cerca de 10 a 15 comprimidos por dia. Eu tenho um período da minha vida em 2016, porque isto foi no final de 2015, tenho um período de 2016 que não me lembro de rigorosamente nada. Pois, Catarina, quer comentar esta... Quero, porque aparecem muitos casos semelhantes aos da Verónica, em que a pessoa cai nas manhas na medicação, porque de facto a aflição é tanta que só queremos uma coisa que pare. Os especialistas é que a levam, não é? Pois. Sim, mas lá está, às vezes a procura primeiro pela psicologia ou pela psicoterapia nem sempre acontece. Às vezes é mais a psiquiatria, é um medicamento que põe ali o penso rápido, um tampãozinho para a situação, mas não se vai a fundo tratar a questão. E eu tenho várias pessoas em que a Verónica também me relata a mesma situação, em que parece que esteve dormente durante uma fase da vida dela. Tenho atualmente uma paciente que diz que não se lembra de nada da adolescência, porque tomava cerca de 15 comprimidos por dia. Mas claro, estava zombie. Pronto, e desta forma não há disponibilidade psicológica para a pessoa perceber qual é o problema a que está a reagir e trabalhar a parte emocional. Não dá, porque é um atordoamento gigante. A pessoa não sente ataques de pânico, mas também não sente nada. Então, na clínica da mente, como é que se tratam estes casos? Como dizia há pouco, nós, na consulta de avaliação diagnóstica, tentamos logo identificar este estímulo. O que é que pôs a pessoa naquela situação? Vivenciou aquela memória, aquela experiência traumática
traumática à qual ficou condicionada. Então, o que nós precisamos de fazer é, através das nossas técnicas, que é a morfese e a apnese, ou seja, através de uma técnica baseada na hipnose e outra em PNL, conseguimos ressignificar essa experiência do passado, atribuir uma carga emocional mais leve, mais positiva em relação ao passado, para que a pessoa não fique com aquela referência de se eu fizer outra coisa semelhante, eu vou passar outra vez pelo mesmo ataque de pânico. É para acabarmos com este vai replicar. alterar a memória que a pessoa tem daquele evento. Sim, a carga emocional associada a essa memória. Depois, a PNL o que faz é mudarmos a representação mental do nosso PNL, medo. falamos de programação Neurolinguística, exatamente. Para conseguirmos mudar a representação mental do nosso medo. Por exemplo, uma pessoa que tem um ataque de pânico a atravessar uma ponte, a ponte pode ter 5 metros, mas para a pessoa, a carga emocional associada é como se a ponte tivesse 50 metros. Exato. Portanto, para a Verónica, o medo dela de falhar era tão grande que ela não conseguia fazer drama. nada. E agora, Verónica, como é que a menina está? Estou ótima desde janeiro, desde que terminei as consultas na Clínica da Mente com a doutora Patrícia Raminhos, a quem desde já agradeço de coração e mando um grande beijinho. Nunca mais tive nenhuma crise, desde janeiro que estou completamente normal. Eu já não sabia o que era viver uma vida sem isto e é ótimo. Pronta para o trabalho? Sem dúvida. Sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de fazer as minhas coisas, mas realmente é este problema... Vivias de forma diferente, mais Vivia leve, de forma completamente diferente. Mais solta. Sim. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada às duas. E obrigado, Catarina. Um aplauso às nossas convidadas. Muitíssimo obrigada. Nós